e no sistema concentrado, que está acima, com os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, nós temos aí a ação de inconstitucionalidade por omissão. Temos outra aí também, que é a DPF, né? Ação de descumprimento de preceito fundamental, mas é outra lei, é a Lei 9.882. Lei 9.882, então essas ações aí, elas compõem o sistema concentrado ou direto de constitucionalidade, e também nós temos um sistema difuso, sistema que está abaixo, essas outras ações aí que nós já vimos aí, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, né? Todas elas estão nessa parte de baixo aí, e para chegar ao STF, os legitimados pode ser qualquer cidadão que pode chegar ao STF aí contestando aí a constitucionalidade ou não de algum dispositivo legal, certo? Então veja que nós temos aí essa questão da ADIM, a ADIM 4794, que é a lei que, aliás, 5794, é a lei que regula essa questão da obrigatoriedade pelo positivismo. Já tínhamos lá no artigo 479, mas o artigo 479 da CLT foi contestado na sua constitucionalidade, né, nessa DIN 5794, e aí pela decisão realista, né, pelo direito realista, aquelas decisões dos tribunais, o STF entendeu que é correto, é constitucional tornar essa contribuição sindical do artigo 579 da CLT em efetivo mandamento para os sindicatos. Os sindicatos estão previstos lá no artigo 8º da Constituição Federal e também no artigo 511 da CLT. 511 da CLT, certo? Então, quanto ao sindicato, nós vamos estudar mais os sindicatos, mas importante agora é definirmos aí que o sindicato tem 3 graus, né? 3 graus, né? Então, nós temos o grau inferior, que são os sindicatos, e os sindicatos, um por município, né? Um por município. Aí temos a reunião de, no mínimo, 5, né? Isso está no artigo 534 da CLT, e no mínimo 5 forma-se uma federação, né? A federação é Estado, né? Por Estado, uma federação por Estado. Pode haver autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para que uma federação ocupe aí 2, 3 estados, né? Possa ser interestadual, né? E aí, juntando aí 3 federações da mesma categoria, da mesma classe, aí forma-se uma confederação, né? Artigo 535 da CLT, né, traz a confederação, e assim é feita a representação dos trabalhadores nas convenções coletivas de trabalho e nos acordos coletivos de trabalho. Então, eu peço que deem uma olhada lá no artigo 611 da CLT, no artigo 611, parágrafo 1º da CLT, onde nós temos aí a convenção coletiva de trabalho, que é um negócio jurídico que acontece entre os sindicatos, né? E no artigo 611, parágrafo 1º da CLT, nós temos acordo coletivo de trabalho, que é um negócio jurídico entre os sindicatos e as empresas, não é verdade? Claro, sendo um negócio jurídico, está sujeito aí a anulação, não é verdade? Não anulabilidade, mas a nulidade, nos termos do que prescreve o artigo 166 da Lei 10.406 de 2002, nos casos de nulidade, quando já nasce, né, com problema, já nasce viciado, já nasce nulo, né? Então, nós temos essa previsão como temos para os contratos, lá no artigo 166 da CLT, né, da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. Assim como nós temos também as causas de anulabilidade, né? A causa que tem que ser provocada, né? Nulo do artigo 166 já nasce fadado ao insucesso, né? Já o artigo 171, artigo 171 do Código Civil, artigo 171 da Lei 10.406 de 2002, não tem nada a ver com o artigo 171 do Código Penal, que é o estelionato, né? Aqui nós temos apenas um vício, né? Então, quando for comprovado juridicamente, através da prova, e o ônus da prova é de quem alega, está previsto no artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, né? A pessoa vai ter que alegar a existência de vício, de erro, de dolo, de estado de perigo, né? Todas aquelas causas
que geram anulabilidade, né, tem que ser provocadas, previstas no artigo 171 da Lei 10.406 de 2002. Então, as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho também estão sujeitas aí ou à anulabilidade do artigo 166 ou à anulabilidade quando provocados por uma das causas previstas elencadas lá no artigo 171 da Lei 10.406 de 2002. Então, essa é a questão do salário, né? E nós temos agora, né, essa questão aí envolvendo aí a redutibilidade salarial e também a participação, obrigatória participação dos sindicatos nas convenções coletivas de trabalho ou nos acordos coletivos de trabalho. Nós temos aí que o papel dos sindicatos é exatamente esse, que está previsto no artigo 511 e seguintes da CLT, defender os interesses da classe, então a classe dos trabalhadores, a classe dos patrões. Então, temos o sindicato patronal também da mesma forma, né? E, atualmente, nós estamos vivendo um período de pandemia, onde há uma série de flexibilizações a essas regras, né? E, atualmente, até o fim da pandemia, nós temos aí uma prorrogação, né? Prorrogação da suspensão do contrato. Nós já vimos lá no artigo 471 da CLT que um contrato pode ser suspenso ou pode ser interrompido. Então, aquele contrato do artigo 442 da CLT, ele pode ser ou interrompido ou suspenso, né? Interrompido é quando, por exemplo, a pessoa tira umas férias, né, que nós já vimos também, lá do artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, previsto lá no artigo 129 da CLT. Então, quando tira o período de férias nos moldes do artigo 134, que pode ser, no mínimo, aí, em 3 períodos, um período não pode ser inferior a 14 dias, e os outros 2 não podem ser inferior a 5 dias, né? Isso aí é uma interrupção. Interrupção significa que vai continuar contando tempo para aposentadoria e ele vai continuar, e o empregado vai continuar ganhando o seu salário. Mas também acontece a suspensão. Suspensão onde não há pagamento de salário e não conta período para aposentadoria. E essa palavra eu encontrei, eu quero que os senhores leiam para que me ajudem, né? Eu encontrei no decreto 10.470, decreto federal, né, o decreto nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, o presidente da República decretou no decreto 10.470 a suspensão da jornada e a diminuição do salário. Então, veja que, no momento, está havendo aí uma prorrogação desse período. Claro que esse período, essa prorrogação desses 2 direitos, do cumprimento da jornada, do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, e lá do artigo 58 da CLT, e o outro direito ao salário, do artigo 76 da CLT, previsto nos termos do artigo 457 seguintes da CLT, previsto também no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, em princípio, eles só poderiam ser reduzidos com uma convenção ou com um acordo coletivo de trabalho, nos termos do que prescreve o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Mas, desde a medida provisória 936, esse quadro mudou em razão da pandemia, né, em razão da urgência, né, nós temos aí até, inclusive, a questão do pagamento, pode ser suspenso em razão do artigo 501 da CLT. O artigo 501 da CLT traz, quando houver força maior ou caso fortuito, que é um caso, né, de força maior do que o caso fortuito, poderá haver uma redução salarial, poderá haver até uma suspensão para de pagar, né, interrupção continua pagando, né. Então, nós temos isso previsto também no artigo 393, também no artigo 478, da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que o artigo 393, artigos 417 e também 478 da Lei 10.406, traz o caso aí. No 478, nós temos a regra do rebus sic stantibus. O camarada está pagando uma parcelas aí do financiamento, por exemplo, num valor X, aí ele sofre o efeito da pandemia, pode até ser despedido, né, perder o emprego, e aí ele pode entrar com uma ação judicial pedindo exatamente a observação
da regra rebus sic stantibus, né, que é a flexibilização. Pode-se aumentar o valor das prestações e diminuir o valor, aumentar o número de prestações e diminuir o valor, então depende, né, tudo vira acordo, né, então nós temos essa possibilidade aí com a regra do rebus sic stantibus, e nós temos isso hoje, temos já desde a medida provisória 936, né, e essa medida provisória foi convertida na Lei 14.020, então a medida provisória 936, que flexibilizava, prorrogava a suspensão, né, ou criou a suspensão do contrato individual de trabalho tocante a dois direitos, o direito à jornada de trabalho lá do artigo 58 da CLT, né, e está lá no artigo 7º, incisos 13 e 14 da Constituição Federal, e também nós temos a flexibilização do salário, do artigo 7º, inciso 14, inciso 4º da Constituição Federal, previsto no artigo 76 e também no 457 seguintes da CLT. Então, veja que nós temos aí uma flexibilização, a palavra é flexibilização, né, desses dois direitos autorizados por uma lei 14.020, e também no decreto 10.422, né, 10.422, que foi prorrogado agora pelo decreto, semana passada foi prorrogado pelo decreto 10.470. Então, o decreto 10.470, que eu quero que os senhores deem uma lida, ele prorroga os prazos constantes do decreto 10.422, né, e da lei 14.020, que teve originária da medida provisória 936, certo? Então, veja que nós temos aí, em princípio, numa situação normal, fora a pandemia, o salário só pode ser reduzido se for por convenção coletiva de trabalho ou por acordo coletivo de trabalho. Senão, ele não pode ser reduzido de forma nenhuma, não é verdade? O patrão jamais poderá reduzir o salário do empregado, né, sem uma lei ou sem uma convenção coletiva de trabalho, claro que o acordo faz lei entre as partes, né, isso é a cláusula pacta sunt servanda. Então, vejam que não pode o empregador aquele lá do artigo 2º da CLT, aquele que admite, assalaria, dirige e assume o risco do negócio, né, não pode reduzir o salário do empregado, lá do artigo 3º da CLT, né, pessoa física, não eventualidade, pessoalidade, remuneração e subordinação por vontade própria. Ele só poderá reduzir se houver, e aí entra o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, que diz que tem que haver um direito do trabalhador, o reconhecimento, e também um direito do empregador também, né, o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e dos acordos coletivos de trabalho. Então, artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, porque o artigo 468 da CLT diz que não pode haver alteração nenhuma, principalmente se houver prejuízo ao trabalhador. Se houver prejuízo ao trabalhador no sentido genérico, logicamente, né, nós temos aí o trabalhador como prestador de serviço, né, seja lá do artigo 594 da Lei 10.406 de 2002, ou seja, no caso aí, trabalhador, não bem, mas pode ser uma pessoa jurídica, né, pelo sistema de terceirização da Lei 6.019, né, que foi modificada agora pela Lei 13.429, né, a lei que modificou a Lei 6.019, que trata da terceirização. O contrato entre duas pessoas jurídicas, né, baseado no artigo 594 da Lei 10.406, mas essa empresa aqui vai ter lá os seus empregados, e a empresa que contrata, empresa contratante, vai ter lá a sua responsabilidade nos termos do que prevê o artigo 5º da Lei 6.019, né? Antigamente nós